aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa quente segunda-feira. É impressionante o calor que tá fazendo aqui em Minas Gerais, velho. Na moral, que calor é esse? O calor que tá fazendo aqui é, assim, uma coisa impraticável. É impraticável. Mas, vamos deixar o calor de lado e vamos trabalhar porque não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Pois bem, vamos iniciar os trabalhos de hoje, iniciar os nossos trabalhos nessa semana, falando sobre o Damian Lillard e trazendo novidades sobre a novela. Ó, segundo os últimos reports que saíram sobre o Damian Lillard, parece que o jogador tá ficando cada vez mais longe do Miami Heat. O Lillard quer muito jogar em Miami. Ele só quer jogar no Heat. Só que o Miami não tá se esforçando para pegar o Lillard. O Miami acha que vai conseguir o Damian Lillard assim, sem fazer nada. O Miami não tá buscando acumular mais ativos para convencer o Blazers a liberar o Lillard. E o Blazers já deixou muito claro que não vai trocar o Lillard por qualquer coisa. O Blazers não tem interesse no pacote que o Miami montou, que é um pacote montado ao redor do Tyler Hero. O Blazers não tem interesse nesse pacote, só que o Miami acha que o Blazers não vai conseguir trocar o Lillard para nenhum outro time, o que é um achismo equivocado do Miami. Porque outras equipes estão interessadas no Damian Lillard. Segundo o Chris Haynes, segundo o Jnarovski, o Portland está conversando com várias equipes que estão se mostrando muito mais interessadas em montar um bom pacote pelo Lillard do que o Miami Heat. Então, ao que parece, o Lillard está ficando cada vez mais longe do Miami Heat e cada vez mais perto de ir para uma outra equipe. E essa outra equipe pode ser o Toronto Raptors. Ontem, no domingo, o Mark Stein da Substack soltou um report dizendo que o Toronto Raptors tem um interesse genuíno em Damian Lillard. O Toronto quer muito o Damian Lillard. Só que a grande questão, o grande ponto de interrogação sobre esse interesse do Toronto Raptors é até onde o Toronto está disposto a ir para pegar o Damian Lillard. O Mark Stein fala que se o Toronto Raptors montar um pacote ao redor de OG Anunoby ou ao redor de Scottie Barnes, a chance do Portland aceitar é muito grande. É muito difícil o Portland negar uma proposta que tenha Scottie Barnes ou OG Anunoby. Só que a dúvida é, o Toronto vai ceder um desses dois jogadores? Porque esses dois são ativos muito valiosos. São dois jogadores extremamente jovens e com potencial muito alto. Eu vejo o OG tendo um potencial bem maior do que o Scottie Barnes. Eu acho que o potencial do Scottie Barnes é bom, mas não é tão bom quanto o potencial do OG. Mas ambos são jovens e com potencial interessante. São ativos valiosos. E aí o Toronto tem que se perguntar se vale a pena abrir mão desses ativos para ter um jogador que não quer jogar no seu time. A realidade é que o Lillard só quer jogar no Miami. E ele não tá fazendo questão nenhuma de esconder isso. O seu único desejo é jogar no Heat. E pode ser que se ele for trocado para outra equipe que não seja o Miami, pode ser que ele peça troca. E aí, essa é a grande questão. Esse é o ponto de interrogação ao redor desse interesse do Toronto. Será que o Toronto vai realmente entrar de cabeça nessa negociação, sabendo que o Lillard não quer jogar no time? Então, é isso que o Mark Stein fala. O Mark Stein fala que o Toronto quer o Damian Lillard, fala que o interesse é genuíno, só que o Mark Stein não sabe
até onde o Toronto está disposto a ir pelo Lillard. Se o Toronto oferecer o melhor que tem, a chance de conseguir o Lillard é muito grande. Porque poucas equipes vão conseguir oferecer algo melhor do que o Toronto Raptors. Você pega aí os times que mostraram interesse no Lillard. Chicago, Brooklyn e o próprio Miami. Nenhum desses 3 times consegue montar um pacote tão bom quanto Toronto. O Brooklyn pode montar um bom pacote ao redor do seu capital de draft e ao redor de um Finney-Smith, de um Dinwiddie, de um Cam Thomas. Brooklyn pode montar um bom pacote com esses ativos. O Chicago pode ali oferecer o quê? Um capitalzinho de draft, um Zach LaVine ou até um DeMar DeRozan. DeRozan é difícil, mas pode oferecer ali um Zach LaVine. O Miami tá oferecendo o Tyler Hero e uma compensação de draft. E um ou outro jovem dizem que tá oferecendo Jovic. Dizem que tá oferecendo Jovic. O Toronto pode montar um pacote muito melhor do que esses. Se o Toronto monta um pacote com Anunoby e 3 picks de primeira rodada, é um pacote melhor do que esses. Se o Toronto monta um pacote com Scottie Barnes, mais um jovem e 3, 4 picks, é um pacote melhor do que esses. Então, assim, o Toronto pode montar um pacotaço. Mas a questão é, vai montar? Vai abrir mão de tudo isso por um jogador que pode pedir troca assim que desembarcar na cidade? Essa é a grande questão. E esse é o questionamento que o Toronto tem que fazer. O Toronto sabe que dar um all-in por uma superestrela pode dar muito certo. Porque recentemente deu certo. O Toronto deu um all-in no Kawhi e foi campeão. Então o Toronto sabe que existe sim uma chance de dar certo quando você dá tudo para ter uma superestrela. Quando você dá tudo para ter um superastro. Pode dar certo. Só que são situações diferentes. A situação do Kawhi e a situação do Lillard são situações totalmente diferentes. Porque o Kawhi, beleza, o Kawhi não era o maior fã do Toronto. O Toronto não era a primeira opção do Kawhi. Só que o Kawhi, ele não se mostrou tão avesso à ideia de jogar no Toronto quanto o Lillard se mostra avesso à ideia de jogar no Raptors. O Lillard só quer jogar no Miami. O Kawhi queria ir para Los Angeles? Queria. Só que ele não estava se fechando a outras possibilidades. Então, são situações diferentes. E uma coisa que o Toronto tem que se perguntar, na minha opinião, é: com o Damian Lillard, eu brigo pelo título? Porque na época, com o Kawhi, o Toronto brigaria pelo título. A partir do momento que o Kawhi chegou, o Toronto virou um dos candidatos ao título. Com o Lillard, rola a mesma coisa? Não. Se o Toronto cede o OG Anunoby ou o Scottie Barnes e traz o Damian Lillard, o Toronto não vira candidato ao título. Porque outros times do leste têm elencos melhores. Vamos supor que o Lillard chega. Aí o Toronto tem um time com Lillard, com Siakam e com um treinador novato, com um treinador novo. O Celtics tem um elenco melhor. O Bucks tem um elenco melhor. O próprio Miami teria um elenco melhor do que o Toronto com o Lillard. Então, com o Lillard, o Toronto não briga pelo título. Então, na minha opinião, não vale a pena pro Raptors ceder tudo que tem. Não vale a pena pro Raptors entrar de cabeça nessa briga. É muito melhor pro Toronto trocar o Anunoby por capital de draft, por um altíssimo capital de draft e começar a sua reconstrução, do que trocar o Anunoby por um Damian Lillard que não quer jogar no seu time e que não vai tornar o seu time um candidato ao título. Então, eu não duvido do interesse do Toronto, mas eu duvido muito que o Toronto vai dar o melhor que tem para ter o Lillard. Porque não compensa. Na minha opinião, não compensa. E parece que é essa dúvida
que tá travando o Toronto de fazer essa proposta, de dar essa cartada final, que segundo o Mark Stein, se for dada, se o Toronto botar o melhor que tem na mesa, acaba com essa novela. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que vale a pena pro Toronto ceder o Anunoby, ceder o Scottie Barnes pra ter o Damian Lillard? Vale a pena? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.